No caso do julgamento do Núcleo 1 e de Jair Bolsonaro, muitas das provas elas eram inexistentes. Então, não estou aqui fazendo um juízo de ser ou não bolsonarista ou de ser petista, não estou aqui fazendo um juízo de valor. Mas fato é que é um julgamento ele é diferente, é um julgamento que ele vem tratado de forma politizada, muitas provas sequer existiram, certamente vai ser assim também agora no julgamento dos kits pretos, não deve mudar, inclusive do núcleo 5. Aliás, eu não sei nem como vai ser o julgamento do núcleo do Paulo Figueiredo, porque até a última vez que eu tinha falado com ele sequer tinha sido notificado sobre esse julgamento. Mas voltando aqui para o núcleo 3, faltas de prova, ausências de prova. Agora a gente já não está mais falando sobre isso, já está na fase de julgar mesmo, de torná-los réus, mas é um julgamento político também. Isso eu estou falando sobre mim, né? Minha opinião. Mas eu concordo contigo, Nila. Eu acho que, de fato, é um julgamento político, né? Você vê que tem vários pontos que qualquer advogado, qualquer estudante de direito olha para a decisão do STF sobre diversos assuntos e verifica que houve várias arbitrariedades, várias ilegalidades, sim, né? O caso do Jair Bolsonaro, por exemplo, né, o núcleo 1, na minha opinião, que puxou os outros núcleos, né, quando você pega para analisar, não tinha nenhuma razão para esse processo ser julgado pelo Pleno do STF. E a única Nenhuma. justificativa, nenhuma razão, a única justificativa que o STF colocou é que assuntos criminais, né, já foi decidida pelo plenário que pode ser julgada pelas turmas individualmente. Poxa, mas vamos combinar. Um artigo que fala em tentativa de golpe de Estado, violação ao Estado Democrático de Direito, é muito mais que uma questão penal. Pela sua importância, uma questão muito mais constitucional do que penal. Então, por isso, né, deveria ser julgado pelo Pleno, né, do STF. Né? É importante que tenha tido a decisão de todos os ministros relacionada à condenação de um ex-presidente da República. Né? Então você vê que não foi assim, foi pela turma. Né? Ou seja, é uma arbitrariedade que eu vejo claramente. Né? Em relação ao Jair Bolsonaro, né, você colocou aqui a questão da prova inexistente, mas quando você pega realmente o que embaseia, né, o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, são mensagens de terceiros. Né? Não tem nenhuma mensagem dele mandando para o chefe de gabinete dele, para comandante do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, nenhuma mensagem dele dizendo nenhum tipo de ilegalidade ou arbitrariedade. Né? Então, você vê, de fato, né, quando você olha para esse processo como um todo, com um certo distanciamento, né, não tem outra conclusão que não seja várias arbitrariedades e ilegalidades. Claro, em relação a várias outras pessoas, a vários outros processados, né, eu vejo que tem várias provas que mostram claramente o contrário. Né? Mas eu fico pensando, Neila, como que a gente vai olhar para esse processo daqui a 20 anos, 30 anos, né? Se eu estiver aqui vivo, né, ainda, né? E olhar para esse processo, o que a gente vai achar desse processo? Né? O que a história vai falar desse processo? Então, no meu modo de ver, o STF deveria ter tido muito mais cuidado ao analisar a questão do que feito o julgamento, no meu modo de ver, completamente expedito, rápido, ágil, né, em relação ao assunto. Né? Então, é uma pena mesmo. Né? Então, as narrativas que pessoal bolsonarista e de direita colocam relacionado à perseguição ao ex-presidente Bolsonaro fazem sentido de certa forma. Nós temos aí vários ineditismos, né? Eu trouxe isso aqui à época, eu acho que vale relembrar. Primeiro, julgar um caso desse no Supremo Tribunal Federal, que deveria ser julgado na Justiça Comum, tá, se foi julgado no Supremo Tribunal Federal, que fosse julgado pelo plenário ali, pelos seus 11 ministros, até porque a gente estava falando sobre um ex-presidente da República e sobre um assunto que ultrapassa a questão penal, como você muito bem colocou. Então, falamos aí de um processo que não deveria estar no Supremo Tribunal Federal por conta de prerrogativa de foro. Se estivesse no Supremo, deveria estar em plenário. Se estivesse em plenário, ele ultrapassaria o quesito penal, iria aí muito claramente para o quesito constitucional. Não deveria... estamos falando também de uma prisão, a prisão domiciliar que ele cumpre hoje, é uma prisão domiciliar que nada tem a ver sobre essa condenação. Então, Isso.
Isso aí vai ser, no mínimo, tema de muita monografia ou projeto de conclusão de cursos de faculdade de Direito. Eu estou dizendo aqui por baixo, porque é um grande absurdo mesmo, e estou falando de termos jurídicos. Não, e de fato é. A prisão cautelar do Bolsonaro por si só é um absurdo, né? Veja só, a prisão cautelar do Bolsonaro, que colocou o Bolsonaro na prisão domiciliar, que ele encontra-se até hoje, né? Sem acesso a redes sociais, sem poder conversar com aliados, sem poder conversar com sua família, né? Em geral, surgiu por conta de um inquérito que investigava a coação no curso do processo do Eduardo Bolsonaro, né? E ele estava sendo investigado também. E quando a Procuradoria-Geral da República entrou com a denúncia, deixou de fora o Bolsonaro. Só entrou em relação ao Paulo Figueiredo e ao Eduardo Bolsonaro. Então, o que você aprende no livro de direito? Poxa, se na investigação, né, não colocou o Bolsonaro como denunciado no processo, ele não virou réu no processo, a situação lógica e consequente é cair a questão da prisão domiciliar. Mas não, ele não foi denunciado, ele não virou réu, ele continua em prisão domiciliar por um inquérito que decidiu que ele não tentou, de certa forma, fazer coação no curso do processo. Ou seja, uma ilegalidade e uma arbitrariedade. E se você pegar vários assuntos, vários pontos, você vê ilegalidade e arbitrariedade. Aí tem um ponto, Neira, que eu acho importante destacar, é que a gente tem que entender, as pessoas têm que entender que a gente vive no Estado Democrático de Direito, né? Não há como a gente apoiar que seja feita o processo e a condenação de uma pessoa sem atentar para a legislação e sem atentar para o Estado Democrático de Direito. Se você fizer isso, isso é barbárie. Isso pode voltar para você em algum outro momento, né? Claro que eu quero que os meus adversários políticos que cometeu crime, né, sejam julgados, sejam processados e sejam condenados. Mas tem que ser feito de acordo com a legislação.